E se tudo isso já estivesse escrito há séculos? E se a morte de um papa não representasse apenas o fim de uma liderança, mas o último eco antes do início de algo muito maior, e talvez muito mais sombrio? Hoje, você vai conhecer uma antiga profecia que cruzou os séculos. Foi esquecida, desacreditada, redescoberta, e agora pode estar se concretizando diante dos nossos olhos. Muitos acreditam que o Papa Francisco foi o último pastor antes do Apocalipse. Era 21 de abril. A voz solene do cardeal Camerlengo ecoou pelos corredores antigos da Santa Sé. Esta manhã, às 7h35, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. O silêncio se espalhou pela Praça de São Pedro. O Papa havia partido. Jorge Mário Bergoglio, aos 88 anos, faleceu apenas um mês após deixar o Hospital Gemelli, onde tratava uma pneumonia nos 2 pulmões. Naquele domingo de Páscoa, surgira no Papa móvel visivelmente fragilizado. Fez um gesto breve com a mão, falou pouco, como se já estivesse se despedindo. Para muitos, era apenas o encerramento de um ciclo. Mas para outros, aquilo foi um sinal. Um aviso. No ano de 1139, o arcebispo irlandês Malaquias teria tido uma visão ao visitar Roma. Ao tocar os portões da cidade, caiu em êxtase e recebeu, segundo a tradição, 112 lemas enigmáticos, cada um representando um futuro papa. Frases breves, em latim, que indicariam a origem, espírito ou trajetória de cada pontífice. O último desses lemas, o número 112, dizia: durante a última perseguição à Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que alimentará o rebanho entre muitas tribulações. Depois disso, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará o povo. Sem data, sem contexto, apenas fim. Essa profecia permaneceu em silêncio por mais de 4 séculos. Guardada nas sombras da história, quase ninguém falava sobre ela. Foi somente em 1595 que ela veio à luz, publicada no livro Lignum Vitae, por um monge beneditino chamado Arnold de Vion. E é aí que o mistério se aprofunda. Por que demoraram tanto para revelar algo tão impactante? Porque justo naquele momento da história, quando um conclave fervilhava de disputas e alianças, esse texto reapareceu. Segundo estudiosos, os primeiros lemas da lista são impressionantemente exatos. Nomes, brasões, símbolos e até acontecimentos parecem se alinhar com a trajetória de papas anteriores ao século XVI. Mas depois disso, tudo muda. As descrições se tornam abstratas, mais abertas a interpretações, como se o fio da precisão tivesse se rompido propositalmente. Coincidência? Manipulação histórica? Ou o fim natural de uma revelação que já havia entregue o essencial? Alguns acreditam que isso só prova a fraude. Outros enxergam exatamente aí o sinal de que o fim se aproxima, quando a clareza some e o tempo escurece. E é impossível não se perguntar: será que essa lista só reapareceu agora porque chegou o momento de entendê-la? Francisco, o último nome? Se Bento XVI foi o 111º da lista, então Francisco ocuparia o posto final, o 112º. E segundo a profecia, esse seria o último líder espiritual antes do colapso. Mas o nome dele não é Pedro. E ele não nasceu em Roma. Então, por que tantos acreditam que ele seja o tal Pedro Romano? Aqui é onde os detalhes começam a ganhar força. Francisco escolheu esse nome inspirado em São Francisco de Assis, cujo nome de batismo era Giovanni di Pietro, ou literalmente, filho de Pedro. Além disso, como bispo de Roma, ele representa diretamente a cidade das 7 colinas, mencionada no próprio texto profético. Esses símbolos não foram impostos, eles simplesmente se encaixaram. E é justamente aí que nasce a inquietação de muitos. Porque não se trata apenas de fatos, trata-se de conexões simbólicas que desafiam o acaso. Foi o primeiro jesuíta a assumir o papado, o primeiro latino-americano, e o primeiro a romper com diversos protocolos históricos da Igreja. Coincidência? Ou marca registrada de alguém que veio para encerrar um ciclo? E você, já tinha percebido esses detalhes? Ou será que tudo isso só começou a fazer sentido agora? Durante os anos em que esteve à frente da Igreja, Francisco testemunhou e tentou responder a um mundo que mudava de forma acelerada
muitas vezes dolorosa. Foram tempos de terremotos sociais, morais, espirituais. Tempos em que muitas estruturas desmoronaram. Guerras e conflitos ressurgiram com força. O clima deu sinais claros de colapso. E a fé, em muitos lugares, começou a se dissolver em silêncio. Francisco assumiu a missão de tornar a igreja mais próxima dos marginalizados. Falou com coragem sobre temas sensíveis como o acolhimento de imigrantes, a responsabilidade ambiental, os abusos dentro da própria instituição. Ele buscou resgatar a essência da compaixão, da simplicidade, da escuta. Mas nem todos estavam preparados para essa mudança. Setores conservadores o criticaram duramente, alegando que ele estava diluindo a doutrina, cedendo ao mundo moderno, enfraquecendo a tradição. Outros o viam como uma ponte entre o sagrado e o humano, entre o altar e as ruas. E enquanto o debate se intensificava dentro da igreja, lá fora o mundo parecia ruir. A pandemia trouxe à tona a fragilidade da humanidade. O distanciamento físico acentuou também um distanciamento espiritual. Conflitos armados, intolerância, ódio e divisões, tudo parecia se multiplicar como se algo estivesse em desequilíbrio. Muitos se perguntam, foi tudo isso apenas consequência natural da história? Ou seriam esses os tais tempos de tribulação descritos na profecia? A sensação era de que estávamos caminhando por um terreno instável. E Francisco, com sua voz serena e postura firme, parecia tentar manter o equilíbrio de algo que já estava rachando por dentro. Para uns, ele foi um reformador necessário. Para outros, um sinal claro de que o fim estava próximo. E você? Como sente esses tempos que vivemos? O fim de um ciclo? Quando Bento XVI renunciou em 2013, o mundo ficou surpreso. Era algo que não acontecia há mais de 6 séculos. E de repente, pela primeira vez na era moderna, tínhamos um Papa vivo que não estava mais no trono, e outro recém-eleito para assumir seu lugar. Isso por si só já quebrou uma tradição histórica. Mas agora, com a morte de Francisco, uma outra quebra se concretiza. 2 papas seguidos que, de alguma forma, não encerraram seus pontificados da forma convencional. 2 marcos que, juntos, parecem fechar um círculo. E talvez por isso tantos estudiosos das profecias enxerguem nesse momento o fim de uma era. Como se algo que começou com Pedro, o apóstolo, estivesse retornando ao ponto de origem. Um ciclo de 2000 anos chegando ao seu fechamento. Não com alarde, mas com sinais. Francisco também fez escolhas simbólicas. Optou por não ser enterrado no tradicional túmulo papal no Vaticano. Pediu um funeral simples, discreto, fora dos salões do poder. Uma atitude que, aos olhos de muitos, carrega mais do que humildade, carrega significado. É como se até na morte ele quisesse deixar uma mensagem. Uma última ruptura. Um último gesto. E nesse gesto silencioso, talvez esteja o anúncio de que o tempo mudou. Ou, quem sabe, terminou. Mas e a igreja? Diante de tudo isso, uma pergunta inevitável surge. Como a própria Igreja Católica reage a essa profecia tão comentada, e ao mesmo tempo tão desconfortável? Oficialmente, o Vaticano não reconhece a profecia de São Malaquias como autêntica. Ela é considerada apócrifa, ou seja, sem valor teológico dentro dos critérios da fé católica. A maioria dos estudiosos a trata como uma criação posterior, talvez até manipulada para servir interesses políticos nos conclaves do século XVI. E há argumentos convincentes. As descrições dos papas anteriores a 1590 são incrivelmente detalhadas, algumas quase literais. Mas a partir dali, os lemas se tornam vagos, simbólicos demais, abertos a interpretações. Não há manuscritos anteriores à data de sua publicação. Tudo isso levanta a hipótese de que ela tenha sido escrita com um fim muito mais estratégico do que espiritual. Ainda assim, a profecia não desaparece. Ela resiste, persiste, se reinventa, como se recusasse a ser silenciada, justamente agora. E por mais que a instituição tente manter uma distância segura, muitos dentro da própria igreja sentem algo. Um peso diferente. Um tempo diferente. Há padres que se perguntam em silêncio. Há fiéis que sentem no coração, mesmo sem saber explicar. Porque a fé, quando se mistura com o mistério, abre um espaço onde a lógica não alcança.
E é nesse espaço que a profecia segue viva. Talvez não como verdade absoluta, mas como um espelho, onde cada geração enxerga o que mais teme, ou o que mais precisa enxergar. E agora, a pergunta que paira no ar é inevitável. O que acontece daqui para frente? Com a morte de Francisco, inicia-se o período chamado sede vacante. O trono de Pedro está vazio. Cardeais do mundo inteiro se preparam para um novo conclave. Fumaça branca, sinos tocando, o anúncio de um novo nome. Mas e se esse nome não vier como todos esperam? E se houver divisões internas, disputas veladas, escolhas impensadas? A profecia de São Malaquias não oferece um final claro. Ela termina abruptamente com a figura de Pedro, o romano. Depois disso, só silêncio. Não há número 113. Não há sucessor. Não há esperança. Ou será que há? Talvez não seja o fim do mundo, mas o fim de uma estrutura. O colapso de um tempo. A transição de uma era de poder para uma era de verdade. Talvez a pergunta mais importante não seja quem será o próximo Papa, mas o que ele representará. Um novo início, ou uma ruptura sem retorno. E mais ainda, será que precisamos olhar apenas para o Vaticano? Ou será que a grande mudança está acontecendo dentro de cada um de nós? Porque às vezes, o verdadeiro apocalipse não acontece do lado de fora. Ele começa silenciosamente, quando velhas certezas deixam de fazer sentido. Você acredita que Francisco foi o último Papa da profecia? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta simples, nem única. E talvez, ela nem precise de uma resposta objetiva. Porque, no fundo, o que essa dúvida provoca é muito maior do que uma simples confirmação de datas ou nomes. Ela nos convida a olhar para o tempo que estamos vivendo, a observar os sinais, a perceber os silêncios, a sentir o peso e o significado das mudanças. Francisco foi, sem dúvida, um Papa diferente. Sua simplicidade, sua coragem de romper tradições e sua escolha por estar com os excluídos marcaram profundamente seu pontificado. Mas será que isso o torna o último? Ou apenas o último desse modelo de igreja que conhecemos até agora? Talvez a profecia não seja sobre destruição literal, mas sobre transição. Sobre o fim de um modo de pensar a fé e o nascimento de algo novo. Algo ainda não revelado, ainda incompreendido. E é por isso que queremos te ouvir. O que você sente? O que você pensa sobre tudo isso? Você crê que Francisco encerrou um ciclo profético? Ou ainda estamos por viver o verdadeiro momento de ruptura? Deixe seu comentário. Compartilhe sua visão. Aqui, sua opinião é bem-vinda. Porque talvez, nesse tempo de tantos sinais, o mais importante não seja prever o futuro, mas despertar no presente. Escreva nos comentários. Compartilhe este vídeo com quem precisa refletir. Essa conversa não termina aqui. Ela continua nos corações de quem assiste, nas dúvidas que despertam silenciosas, nos olhos que agora enxergam o mundo com um pouco mais de atenção. E se esse vídeo te tocou, te provocou ou simplesmente te fez pensar, envie para alguém. Não como quem impõe uma verdade, mas como quem oferece uma chave. Um ponto de partida para olhar o mundo de outro jeito. Então comente, compartilhe e continue com a gente. Porque essa jornada, talvez mais profética do que imaginamos, ainda está só começando.